Pessoas continuam sendo o grande ativo das organizações e cada vez mais estão merecendo abordagens que estão na última fronteira da ciência comportamental. Hoje nós vamos tratar de uma maneira de otimizar o capital humano das organizações a partir das metodologias que vêm sendo encontradas, que vêm sendo disponibilizadas, como a apresentada pela nossa presença de hoje. A nossa presença de hoje é da coach e analista comportamental DISC, Imaculada Souza, com quem nós vamos conversar. E vamos conversar, Imaculada, sabendo o que é analista comportamental DISC, que é uma expressão nova, pelo menos para mim. O que é analista comportamental DISC? Bom, é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Prazer meu. E eu adoro falar sobre o que é o analista comportamental, porque é uma profissão relativamente nova, muito contemporânea. E o analista é aquela pessoa que ela tem a habilidade de interpretar gráficos. Esse gráfico é gerado no gráfico DISC, que geralmente é por uma plataforma. No meu caso, pelo INAC Performa. Tá, mas um gráfico DISC ainda continuamos, eu e o telespectador, sem saber nada. O que é um gráfico DISC? Bom, é um relatório que traz vários índices em gráficos, onde nós analisamos a pessoa. Então, todos nós somos DISCs, é até uma hashtag que eu criei no Instagram, né? Hashtag todos somos DISCs. Se procurar lá, vai achar um monte de publicação. Que todos nós temos dimensões de perfis comportamentais, que podem ser dominantes, influentes, estáveis ou analíticos, que é a nomenclatura que o INAC Performa dá para esse relatório, que é gerado numa plataforma online, que nós trabalhamos com as pessoas. E esse relatório me dá indicadores para eu entender o que eu preciso trabalhar para desenvolver essa pessoa. Calma. O relatório te dá indicadores sobre as características de cada perfil desse, então. De cada perfil. Vamos repetir, você tem um dominante... influente, estável e o analítico. Então esse relatório te define as características de cada um. Isso, ele me dá em percentuais um gráfico com o percentual de cada um, porque ninguém é uma coisa só. Sim. Ninguém é só dominante, só influente, só estável, só analítico. Nós somos a combinação dos quatro. Tanto que tem hora que nós estamos ou mais alegres, ou mais eufóricos, ou mais tristes. Estamos alguma coisa, nós não somos. Estamos alguma coisa, exatamente. Mas o gráfico me dá o que é mais predominante em você, de acordo com a metodologia que foi instaurada lá na década de 20 pelo William Marston. E a partir dessa identificação você faz a adequação para que função aquela pessoa deve desempenhar, qual atividade que ela se encontra mais... É muito amplo. Eu trabalho com coach de carreira também e coach executivo. Então, por exemplo, se é um gestor que foi recentemente promovido e ele tem problemas na gestão dele, a gente identifica que problema que ele tem com a equipe. Porque hoje em dia nós estamos trabalhando com inteligência emocional. Capacidade de socializar. Isso, aqui é inteligência comportamental. É como que ele vai trabalhar com essas pessoas de uma forma que elas deem o resultado que a empresa precisa e sem mandar. A gente trabalha características de liderança. Então, se ele tem um perfil que é muito dominante, que tem dificuldade com pessoas, nós trabalhamos habilidades do outro perfil, que é o influente ou estável, por exemplo, que são perfis de conexão com pessoas. Porque ele já é naturalmente dominante, né? Aquelas características não precisam ser reforçadas. Exatamente. Aí vai repor aquilo que não tem, vai prover aquilo que não tem. E o interessante é que todos os perfis têm pontos fortes e pontos fracos, ninguém é perfeito, não tem. O que nós fazemos com os pontos de melhoria? Dá um jeito para trabalhar a pessoa, desenvolvê-la, para que esses pontos de melhoria não atrapalhem ou a carreira, ou a equipe, ou a empresa inteira. Então, a gente trabalha para neutralizar esses pontos negativos. Na verdade, isso tem muito de autoconhecimento, né? Com certeza. Muito de autoconhecimento. Diz que, para mim, ele não é nem uma chave, ele é uma porta que a pessoa entra e olha para si mesma. Na hora que a pessoa lê o relatório, que são mais de 20 páginas, ela começa a se ver ali. Teve uma pessoa que falou comigo, nunca ninguém me falou tão bem o que eu sou. Porque é avaliado com milhões e milhões de pessoas com perfil igual ao seu. E avaliação feita por questionários? Questionários. São perguntas que ela vai respondendo e dependendo da empresa que contrata, a gente ainda tem o feedback 360 graus. Que além do DISC, ele manda esse questionário para outras pessoas para que elas respondam a respeito dele. Então, ele tem a visão dele, o que ele acha dele, e a visão dos outros em relação a ele. É muito interessante. Na verdade, são 3 dimensões, que eu disse que talvez não sei se chegou ainda. O que eu acho de mim, o que você acha de mim, e o que eu sou de fato, que às vezes nem é o que eu acho. Que nem eu sei, exatamente. E é interessante que às vezes acontece um choque, principalmente no caso de Ou uma surpresa ou uma decepção. Ou uma decepção. Tem muitas pessoas que olham e falam, eu não sabia que as pessoas pensavam isso de mim, porque não existe diálogo, né? Hoje em dia as pessoas não conversam, ficam nos celulares, na televisão, na internet, e elas não se comunicam.
E agora a gente está na era dos relacionamentos. É a era de você se relacionar melhor com as pessoas. E isso é que vai definir o sucesso das organizações. Na verdade, então é um mapeamento comportamental, né? Mapeamento de atitudes. Isso. E com o DISC nós temos a condição de mapear cargos. Então, o mapeamento de um cargo de vendedor é diferente do mapeamento... Ele vai requer a predominância de um tipo desse. Exatamente. Qual que é melhor? E dependendo do tipo de vendedor, ele precisa ser mais analítico ou mais influente. Aí depende. Tudo vai depender das metas da empresa. E existem correlações assim mais óbvias entre os tipos e as atividades, profissões, tipo assim, você partir de um vendedor, mas não pode partir assim, por exemplo, quais são as funções mais adequadas ao tipo dominante, ao tipo inteligente, ao tipo analítico? Existe esse tipo de correlação? Existe. No DISC nós temos vários mapeamentos de perfis que seriam de alta performance. Aí tudo depende. Nós temos vendedores que, se for uma área que é uma área muito analítica, que precisa de muitos detalhes na hora da venda, explicar detalhe por detalhe para o comprador, então ele precisa ser um analítico. E ter algumas características de dominância, que dominância tem senso de urgência, mais diretos e assertivos. E alguma característica do influente, mas o maior dele é o analítico. E a influência para quê? Persuasão e carisma. E você falou é conformista ou conformador? De acordo com a nomenclatura americana, seria consciousness ou conformidade. Na nomenclatura do INAC, a gente trabalha o analítico, o analítico é o correspondente, né? Isso, que ele gosta mais de regras, normas, técnicas. E esse estável? O estável. O estável, ele é aquela pessoa de conexão com outros, ele gosta de ajudar os outros, é aquela pessoa que ele harmoniza o ambiente totalmente. Então, quando a gente tem empresas que têm muito conflito, a gente busca os que são mais estáveis para trabalhar neles os pontos positivos mais ainda para que eles reforçar aquilo. Para reforçar e diminuir o conflito dentro das organizações. Mas na hora que você identifica alguém com perfil, digamos, mais dominante ou mais influente, você pode também torná-lo consciente da necessidade de competências de estável? Com certeza. Eu tenho casos de gestores muito dominantes e gestores muito estáveis, que eu estou trabalhando, é interessante, o dominante estou trabalhando características de estabilidade, são de empresas diferentes. E o estável, eu estou trabalhando características de dominância, porque os dois precisam alcançar o equilíbrio, até para conseguir com que a equipe dê o resultado necessário. A presença hoje é de Imaculada Souza, coach e analista comportamental DISC. Voltamos já.